uma definição diferente, né? Aqui o Pedrinho tá passando aqui do lado. Pedrinho, dá uma palavrinha com a gente rapidinho aqui, a gente tá ao vivo? Rapidinho. Rapidinho. Desculpa te incomodar aqui. Vem aqui pro meio, por favor. Tudo bem, Pedrinho? Tudo bom? Tudo jóia. Tudo bem? Pedrinho, prazer falar contigo. Obrigado aí por atender a gente. Queria que você fizesse uma análise desse sorteio. O Vasco pega o União Rondonópolis, né? Um pouquinho distante de Cuiabá, interior do Mato Grosso. Fizesse um balanço desse início de temporada do clube. Assim, boa tarde a todos aí. Saudade da galera aí da Globo de Sport TV. É o início que a gente já tinha até comentado uma das minhas últimas coletivas na temporada passada. Por ter sido antecipado o Campeonato Carioca, nós teríamos que dar férias para os atletas, né? Pelo menos para os principais que participaram praticamente de toda a temporada de 24. A gente teria que dar um mês de férias para eles, né? E de repente o início ia ser com um pouco mais de dificuldade. E óbvio que isso tem um preço pela questão emocional. A torcida, obviamente, não quer saber se você está com titular ou reserva. Então a gente ainda está num processo de pré-temporada com esses atletas, né, que voltaram a atuar agora nos 3 últimos jogos. Então tem uma questão física ali de fadiga, né, de desgaste. Mas a perspectiva é que a gente consiga ainda fortalecer o elenco até o final da janela, com algumas dificuldades que todos sabem, para que a gente possa ter uma temporada competitiva, né, e numa colocação melhor no Campeonato Brasileiro, de repente chegar numa final nas Copas, que eu acho que é onde a gente tem mais condições, para fazer um ano mais tranquilo. Pedrinho, queria aproveitar para perguntar sobre essa janela, né, aberta até no dia 28 de fevereiro. Tem 3 semanas aí, mais ou menos, para o Vasco se organizar com relação a desfalques, a essa logística também de Copa do Brasil, de campeonato estadual. Qual é o foco de vocês nesse momento para essas próximas 3 semanas? Então, com relação à data da Copa do Brasil, a gente precisa ainda saber se vai ser antes do jogo do Botafogo ou depois, para a gente criar toda a logística com relação aos 2 jogos. Com relação à transferência da janela, muitas pessoas falam que nós estamos esperando para o último momento. Isso é uma grande mentira, a gente negocia há muito tempo, só que todos sabem a situação financeira do clube e eu tenho muita responsabilidade para não fazer o que fizeram durante muito tempo no clube. Porque se eu quiser uma autoproteção para a gestão, eu vou ter uma responsabilidade financeira, vou gastar mais do que eu posso e com isso eu vou ser mais rápido no mercado. O não ser rápido no mercado é uma mentira. Rápido porque a gente antecipa o movimento. O problema é que a forma que a gente negocia, ela é um pouco mais demorada porque eu tenho uma receita estipulada pelo CEO da empresa, onde eu não posso quebrar esse orçamento. Como é um orçamento pequeno para uma temporada inteira e eu vou buscar às vezes um jogador de potencial melhor, eu tenho que negociar muito, porque se eu tenho 5 milhões de dólares para gastar o ano inteiro, eu não posso chegar, contratar um jogador de 7 milhões, que é o que eu quero. Quando eu quero esse jogador de 7 milhões, eu tenho que criar um mecanismo. Eu não posso pagar os 5 que eu tenho para um jogador e ficar devendo 2. Então a gente tenta oferecer 2 milhões esse ano, 1 milhão no outro ano, 1 milhão no outro ano, para que no primeiro ano, que é o que eu tenho de receita, que são 5 milhões de dólares, se eu gastar só 2, eu ainda tenho mais 3. Então, com isso, eu tenho dificuldade, obviamente, de negociar. E eu perco o mercado, que, obviamente, é mais competitivo. Por isso que eu sempre falo, as nossas negociações, elas têm que ser sigilosas, porque quando o nome vem para o mercado, a briga fica mais difícil para a gente. A gente tinha uma situação muito bem acertada com o Bruma, um jogador que ninguém falou e o nosso scout identificou de uma forma muito positiva, e depois que o nome veio à tona, todo mundo falou que era um grande jogador. E a gente estava tudo acertado, papel timbrado do Braga, o contrato enviado para o atleta com todos os pedidos. E no último dia da janela de Portugal, não foi da nossa, aconteceu uma coisa muito inusitada, onde o Di Maria machuca no Benfica, o Benfica tem um jogador próximo, último dia de janela, e é uma opção do jogador. O documento estava com ele, o contrato estava com ele, e a gente estava esperando o retorno do empresário, onde ele não retornou, justamente por esse imbróglio. Então, assim, a gente está em busca de atacantes de velocidade, não agora, já há algum tempo, mas toda essa dificuldade às vezes atrapalha um pouquinho. Rony ainda é uma possibilidade? Alguns nomes de velocidade que não adianta esconder muito, porque análise de mercado, análise de desempenho, todo mundo tem tudo mapeado de todas as prateleiras, assim.
Então são os nomes que rodam aí, que vocês falam praticamente diariamente nos programas. Obrigado, Pedrinho. Valeu. Obrigado, Pedrinho. Gentilmente o Pedrinho atendendo a gente que estava de passagem, né, Lara? Mas, assim, esclarecimentos, muito importantes, né? Porque é realmente um anseio da torcida do Vasco. Se sabe muito bem que o elenco tem algumas carências, sobretudo os jogadores de lado de campo, como o Bruma, que ele citou aqui, né, detalhando essa questão da negociação. Tem também isso que ele citou do início de ano, de temporada, os jogadores se recondicionando e já lidando com pressão por vitórias, disputando clássicos. Isso é algo que, é claro, o torcedor, no final das contas, não quer saber, ele quer ver o time vencer e evoluir, mas é uma realidade também da temporada. A gente vai ficar aí no aguardo e tentando apurar junto com os nossos amigos, né, setoristas do GE. Estão sempre aí em cima do lance para trazer alguma novidade do Vasco aí até o dia 28 de fevereiro, quando fecha a janela. E o Vasco tem uma situação bem atípica, né, no ano, que é toda essa questão da SAF, dos investidores, de se organizar para poder organizar a temporada, né, se organizar para essa janela, mas também pensando na temporada como um todo. Roberto Veloso. Bom, parabéns aí pela entrevista que vocês conseguiram com o Pedrinho. Pegou ali, o famoso pegou pelo rabo. Estava passando e falou, opa, para aqui, vem cá, conversa com a gente aqui e tal. Pegou ali e não deixou escapar, então valeu e trouxe esclarecimentos importantes, não só da Copa do Brasil, como também dessa questão de janela de transferências, que é fundamental, né? O torcedor está ávido por reforços, ainda mais depois de ver as últimas atuações aí do Vasco. Vou relembrar aqui as datas da Copa do